Por favor, jovem PJC, ao trabalho. Fonética e fonologia. Número 1. Não existe sílaba sem vogal. Número 2. Sílaba só é sílaba porque é apenas um vogal. Número 3. As vogais naturais são A, E, O. Número 4. As semivogais naturais são U, I. É isso aí, meu amado jovem, abençoado por Deus. Vamos à aula. Olá, agora vamos começar falando do estudo da sílaba. Nas provas de concursos públicos, é muito comum que te perguntem detalhes da sílaba. É neste vídeo que você vai saber, por exemplo, diferenciar, coisas que eles vão perguntar. Eles vão querer saber, eles que eu digo, né, são os elaboradores das provas, né, as bancas. O que vão te perguntar? Vão te perguntar a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Nós vamos treinar isso neste vídeo. Eu trouxe para você, só para você ter uma ideia aqui de números, nesse vídeo eu trouxe 22 palavras. O que você vai fazer comigo nessas 22 palavras? Você vai classificar das 22 palavras, todas você vai classificá-las quanto à posição da sílaba tônica. É neste vídeo também que você vai treinar comigo a diferença, que é outra pegadinha de prova, a diferença entre os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. É um detalhe para o qual não se atenta. Então, assim, para pensar, você sabe a diferença entre monossílabo tônico e monossílabo átono? Não, você nunca, de repente você já até sabe, mas nunca parou para pensar nisso. Você vai ver questões que vão a esse ponto, que trazem uma lista de monossílabos, você tem que saber a diferença entre o átono e o tônico. Vamos falar disso. Então, este vídeo é para falar da sílaba, conceitos básicos. 22 palavras e depois eu trouxe aí, você vai ver 4 questões de concursos, só para você ver a aplicabilidade ainda neste vídeo. Você vai resolver comigo 4 questões aí para você ver a aplicabilidade disso que eu vou falar agora. Estudo da sílaba. Vamos lá. Sílaba, conceito de sílaba. Sílaba é formada por um ou mais fonemas pronunciados numa única emissão de som. Não existe sílaba sem vogal. Então é muito importante, esse é um conceito primário, é o primeiro conceito que a gente aprende de sílaba. Mas com ele, você entende, por exemplo, então repita comigo, não existe sílaba sem vogal. Então vamos lá, a vogal é a base da sílaba. Isso quer dizer que eu não posso ter consoante sozinha na sílaba. Então, é por causa deste conceito que você está vendo aí que eu não posso, por exemplo, separar as sílabas da palavra afta assim. Está errado. Por quê? Porque não existe sílaba sem vogal. E aí é por isso que a forma correta de se separar a sílaba seria essa, Por quê? Porque eu não posso deixar a consoante sozinha. Então o F vai sempre, a consoante sozinha, ela vai ser sempre remanejada para a sílaba anterior. Então, esse é um conceito elementar, básico, é o primeiro que se aprende. Sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade. Por isso ela é chamada de tônica. Tônica porque ela é forte. Muito importante, e assim, esses conceitos são simples, mas há detalhes que eu só fui entender depois e que porque eu demorei a entender, eu demorei para acertar as questões. Por exemplo, desse conceito aí, há um detalhe que eu quero que você já anote e que ajuda pra caramba nos exercícios que você vai fazer comigo a seguir. O conceito, então, olhe de novo pro conceito comigo, Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade.
é assílaba. Só existe uma sílaba tônica. Só existe uma sílaba tônica. Então, toda vez que te perguntarem qual é a sílaba tônica, só vai haver uma. Sílaba tônica é aquela que manda na palavra. Assim como só existe uma sílaba tônica, só existe uma vogal tônica na palavra. Vão te perguntar também nas provas qual é a vogal tônica da palavra. Vogal tônica é aquela que vai mandar na palavra. Que vai mandar, que é aquela que está na sílaba tônica. Então, repita comigo, só existe uma sílaba tônica na palavra, que é aquela pronunciada com maior intensidade. Show! Por favor, jovem PJC, novamente a leitura das 4 primeiras informações sobre fonética e fonologia. Estudo da sílaba, fonética e fonologia. Número 1. Não existe sílaba sem vogal. Número 2. Sílaba só é sílaba porque tem uma e apenas um vogal. Número 3. As vogais naturais são A, E, O. Número 4. As semivogais naturais são U e I. Muito obrigado, jovem abençoado de Deus. Tá gostando da atividade? Demais. Coisa boa! Essas informações auxiliarão a sua jornada? É uma pergunta. Sim. Vai me ajudar bastante aí. Com certeza, é isso aí, amado jovem de Deus. Vamos prosseguir. E é por isso que agora você vai aprender a classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, como só existe uma sílaba tônica, então vamos lá. Vamos procurar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras aí e classificá-las. Olha, oxítonas. Oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Maracujá. Café, recompor. Então, sempre indo de trás para frente. Sempre de trás para frente. Então, nas oxítonas, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, penúltima. E proparoxítona, antepenúltima. Sempre de trás para frente. Outra coisa que você também tem que observar, você que está iniciando, nem sempre a sílaba tônica vai ser marcada por acento. Nos 2 primeiros exemplos foi, mas neste exemplo não, né? É por isso que você vai estudar as regras de acentuação. Então veja, recompor, recompor. Veja, o por é a sílaba tônica. Por que é a sílaba tônica? Porque é a sílaba que manda na palavra. Recompor, por. É a sílaba que manda na palavra. É a sílaba tônica e não vem com acento. Nem toda sílaba tônica tem acento. Por quê? Porque existem regras de acentuação que vão regular as situações em que esse acento vai ser utilizado. Entendeu? Então, nem sempre que for sílaba tônica vai ser acentuado. Oxítonas, portanto, são aquelas cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítonas. As paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Cadeira, caráter, mesa. Por fim, as proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Vamos lá, olha. Sílaba. Metafísica, lâmpada.